Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Versículos 5 e 6. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 5 e 6. Amém? Diz o seguinte: quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Fecha os teus olhos, meu Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo e rogo ao Senhor, fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, podeis assentar, por favor. Amém. Esta noite, nós vamos falar sobre um ponto aqui muito importante na nossa vida nessa noite, um texto que nos ensina muita coisa boa de Deus nessa noite, não é? E eu quero que você possa colocar o seu coração agora na presença de Deus, para que o Espírito Santo ele possa falar na sua vida, ele possa falar no mais íntimo da tua alma, do teu coração. Esse texto aqui, que fala sobre Zaqueu, ele nos ensina, né, algo para a nossa família, para a nossa casa. Porque o texto, Jesus, ele diz aqui, né, ele diz assim: desce depressa, porque hoje me convém estar na tua casa. Irmãos, por que convém Jesus estar na nossa casa? Por que convém Jesus estar na minha vida? Por que convém Jesus estar na tua vida? Por que convém a presença de Jesus na nossa vida? Olha bem, nesse texto nós encontramos essa expressão de Jesus em relação à família. Esse texto, ele chama atenção porque ele diz assim: hoje me convém pousar na tua casa. Então hoje é um tempo de nós refletirmos. Por que convém Jesus estar na nossa casa? Primeiro, porque famílias precisam de um Salvador. Quantas famílias aqui precisam de um Salvador? Amém? Por que convém Jesus estar na minha casa? Porque famílias precisam de um Salvador. Meus irmãos, as famílias, elas se perderam no jardim do Éden, quando Adão e Eva escolheram desobedecerem a Deus. Deus criou tudo perfeito. A Bíblia diz que Deus criou a terra, Deus criou a natureza, Deus criou os animais, Deus criou o homem. Deus fez tudo, irmãos, perfeito. Era para tudo funcionar perfeitamente. Mas a palavra, ela diz que o homem desobedeceu a Deus. O homem deixou a desobediência entrar no seu coração. E a partir do momento que a desobediência entrou no coração do homem, o pecado entrou no mundo. E a morte passou a reinar.
a paz, a harmonia, a felicidade que reinava na vida humana, agora ela dá lugar ao caos. Ela dá lugar à insatisfação, à insegurança na vida humana. O homem tinha tudo para ser feliz, tudo para ser abençoado, tudo dentro de um plano, tudo dentro de um propósito de Deus. Mas o homem deixou a desobediência entrar dentro dele. E a desobediência, então, causou uma divisão, uma separação, que trouxe e que tem trago muitas dificuldades na vida das pessoas e que tem trago dificuldade em muitas famílias. Zaqueu era um homem que não era feliz, era rico, era um homem de posição, mas que não era feliz. A sua família não era feliz. As famílias hoje, elas estão perdidas, precisando encontrar um Salvador. E Zaqueu estava na mesma posição. Zaqueu, ele estava em busca de algo que pudesse preencher o vazio que estava nele, o vazio que estava no seu coração. E Zaqueu, ele sai à procura de algo que pudesse preencher. Meu irmão, o ser humano, ele pode ter tudo nessa vida, mas se ele não tiver a presença de Deus, é como nada, vai existir um vazio dentro dele. Existem famílias que existe um vazio, porque não existe a presença do Salvador. E Zaqueu, então, ele sai à procura deste Salvador, deste que talvez podia preencher o vazio do seu coração. E o interessante é que, embora Zaqueu não soubesse, Deus já estava procurando por ele e para a sua família. Deus já estava procurando por ele, Jesus já estava procurando por ele. Eu queria que você pudesse entender isso nessa noite. Jesus já está à procura da sua vida. Que Jesus já está à procura da tua casa. Que Jesus já está à procura da sua família. Existem pessoas que dizem assim, olha, eu tive um encontro com Deus, olha, eu aceitei Jesus Cristo na minha vida e no meu coração. Meu irmão, antes que você aceitasse a presença de Jesus na tua vida, a presença de Jesus na tua casa, Ele já havia te aceitado. Ele te aceitou primeiro, Ele nos aceitou primeiro. E aqui nós chegamos numa conclusão, que Jesus é o único que pode salvar famílias. Jesus é o único que pode trazer salvação na sua vida. Jesus é o único que pode trazer salvação na sua família. Por que me convém que Jesus entre na minha vida? Por que convém que Jesus entre na minha casa hoje? Porque eu preciso de salvação, porque você precisa de salvação, porque a nossa família precisa de salvação. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Porque eu preciso que Jesus entre na minha vida. Por que eu preciso que Jesus entre na minha casa? Porque só Jesus pode resolver conflitos familiares. Só Jesus pode resolver conflitos familiares. Depois que o pecado entrou no mundo, as relações familiares, irmãos, se tornou cheias de conflitos. Em cada família existe conflitos, dificuldades, barreiras, muitas vezes para serem quebradas, que o homem muitas vezes tem tentado lutar para acabar com o conflito em casa, na família. E se nós voltarmos lá no Jardim do Éden, nós vamos ver que Adão e Eva, ao serem indagados por Deus, Adão, ele olha e ele responsabiliza Eva. Ele diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu, que causou esse conflito. Foi a mulher, a culpa é dela. Ela é a culpada, é esta mulher que o Senhor me deu, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me concedeu. A culpa do conflito hoje é dela. Eva, por sua vez, ela já transferiu a responsabilidade para a serpente.
Ó, é a serpente, Senhor. Não é, esse conflito que nós estamos vivendo aqui agora não é culpa minha, não. Ó, é da serpente. Foi a serpente que fez, foi a serpente que armou isso. Então nós vamos ver que ambos, o homem e a mulher, agora estavam voltados para si próprios, para a sua própria vontade. Não é? O egoísmo e a insegurança agora imperam nas suas relações a ponto de fazerem prevalecer os seus pontos de vista e desejos. Nós, como seres humanos, irmãos, nós temos uma dificuldade em querer que tudo seja a nossa vontade e não a vontade de Deus. A oração que Jesus nos ensina, Ele nos ensina na nossa oração, falar para Deus, ó Pai, que seja feita a Tua vontade, que seja estabelecido na minha vida a Tua vontade, que seja estabelecido na minha casa a Tua vontade, que seja estabelecido na minha família a Tua vontade. Meu irmão, mas na hora do conflito, muitas vezes nós esquecemos disso. E nós queremos que a nossa vontade seja estabelecida. O marido quer que a vontade dele é que seja estabelecida. A esposa quer que a vontade dela que seja estabelecida. Os filhos querem que a vontade deles é que seja estabelecida. E não a vontade de Deus. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso que Jesus entre na minha casa. Eu preciso que Jesus entre na minha família. Porque é Ele que pode resolver os conflitos. É a vontade dele que tem que ser estabelecida, é a vontade de Deus é que tem que ser estabelecida. Não é a vontade humana, não é a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Então nós precisamos entender isso no nosso coração. Muitos estão vivendo conflitos profundos em sua alma, na sua vida, na sua alma, irmãos. Conflitos profundos. Que nós precisamos entender, meu Deus, qual é a tua vontade, qual é o teu plano, qual é o teu propósito. Eu quero que o Senhor entre, eu quero que o Senhor realize a tua vontade. Zaqueu, irmãos, ele era publicano, chefe dos publicanos, cobrava impostos injustos, fazia sua riqueza com o sofrimento dos outros. E Zaqueu agora, ele não conseguia resolver os conflitos da sua família, da sua casa. Ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha tudo. Mas o seu dinheiro, a sua posição, as coisas materiais, não conseguiam resolver os conflitos pessoais que ele tinha, os conflitos, né, na família. E Zaqueu, então, ele começou a entender que somente Jesus poderia resolver o conflito que existia na sua casa. Ele saiu em busca de Jesus. Ele diz, eu vou até esse Jesus. E eu vou me colocar na presença desse Jesus. E eu vou abrir o meu coração para esse Jesus. Para que Ele entre na minha vida, para que Ele entre na minha casa, para que Ele me ajude a resolver os conflitos que precisam ser resolvidos. Irmãos, somente Jesus pode livrar o homem de conflitos e curar o coração corrompido. Quando a graça de Deus ela entra, quando a presença de Deus ela entra na nossa vida, quando a presença de Deus ela entra na nossa casa, quando a presença de Deus ela entra no nosso lar, os conflitos, eles são resolvidos pelo sobrenatural de Deus. É nós acreditarmos que é Deus que nos orienta, é nós acreditarmos que Deus é quem dirige, é nós acreditarmos que a vontade de Deus ela esteja na frente. Porque Ele veio para quebrar todo o conflito e estabelecer a paz e a harmonia na família. Quem tem o poder de quebrar o conflito familiar, quem tem o poder de estabelecer paz, harmonia na vida de um casal, dentro da família, na casa, é Deus. Nós precisamos confiar no poder de Deus, na capacidade de Deus, de quebrar, de fazer aquilo que eu não posso fazer, de fazer aquilo que o ser humano não pode fazer. Zaqueu aqui, com tudo que ele tinha, com todos os bens materiais, toda a riqueza que ele tinha,
Existia conflitos na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, que ele não poderia resolver. E ele então acreditou que Jesus poderia. Jesus poderia resolver. Jesus poderia solucionar. Eu quero desafiar você nessa noite, eu quero desafiar você aonde você estiver, meu irmão, a confiar em Deus, a confiar na palavra de Deus, a confiar que Deus é Deus que tem o poder nas mãos para fazer. Porque convém Jesus estar na minha vida, porque convém Jesus estar na minha casa, porque convém Jesus fazer parte da minha família, porque somente Jesus pode realizar a verdadeira transformação. Somente Jesus pode realizar a verdadeira transformação. Zaqueu, ele sai desejoso. Ele diz, eu vou lá, eu vou me colocar diante desse Jesus, porque só Ele pode resolver o meu conflito, só Ele pode resolver o conflito da minha família, da minha casa. E Zaqueu quebrou barreiras para isso. Havia barreiras para ele chegar até Jesus, mas ele diz assim, eu vou subir numa árvore, ninguém vai me impedir. Se for preciso subir numa árvore, eu vou subir, porque ele vai passar e eu vou ver Jesus, e esse Jesus é quem vai me ajudar. Meu irmão, se for preciso quebrar barreiras, se for preciso subir na árvore espiritual, suba. Acredite, confie no que Deus pode fazer. Não confie em você mesmo, confie em Deus. Jesus, ele veio passando e a palavra diz que ele olha para a árvore, ele vê Zaqueu, e ele diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na tua casa. Zaqueu, hoje me convém estar contigo, hoje me convém entrar na tua casa, entrar na tua vida. Porque Jesus, ele viu o íntimo de Zaqueu. Ele viu o quanto aquele homem precisava. Ele viu o quanto aquele homem, irmão, necessitava e aquele homem desejava. Porque não é só você olhar para Deus e precisar. É o seu coração estar aberto para Deus. É o seu coração estar aberto. E você entender o quanto você precisa da presença de Deus na tua vida. Enquanto você agir como uma pessoa, não preciso de Deus. Eu resolvo, na minha casa eu resolvo, na minha família eu resolvo. As dificuldades eu dou um jeito. Deus vai ficar de lado. Mas quando você caminhar para Deus como um Zaqueu, quando você caminhar para a presença de Deus como um Zaqueu, quando você entender o quanto é importante a presença de Deus na tua vida, o quanto é importante a presença de Deus na tua casa, o quanto é importante a presença de Deus na tua família, então Deus, ele vai ver. Ele vai conhecer o mais profundo do teu coração. Ele vai dizer para você, como ele disse para Zaqueu, hoje me convém entrar na tua vida. Hoje me convém entrar na tua casa. Hoje me convém entrar no teu conflito. Hoje me convém entrar na dificuldade que você está nela. Hoje me convém, porque você não está na sua vontade, você está olhando a minha vontade. Então hoje me convém. E a palavra diz que Zaqueu, então, com alegria, ele recebe Jesus na sua casa. Jesus caminha com Zaqueu para casa. Mesmo sendo julgado, ele vai com Zaqueu, ele caminha para a casa de Zaqueu. Irmão, olha aqui algo interessante. Quando ele entra na casa de Zaqueu, quer dizer, olha aqui, quando a graça entra na casa de Zaqueu, quando a presença de Deus entra na casa de Zaqueu, quando a bênção de Deus entra na casa de Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, transformações começam a acontecer na vida de Zaqueu. Transformações começam a acontecer na casa de Zaqueu. Quando a graça de Deus ela entra na nossa vida, quando a graça de Deus ela entra na nossa casa, quando a graça de Deus, meu irmão, ela move dentro da nossa casa, transformações vão acontecer. Coisas grandiosas vão acontecer. Decorrido o tempo da conversa de Jesus com Zaqueu, com a sua família, decorrido o tempo de uma comunhão com Zaqueu, houve uma transformação. Zaqueu, ele olha e diz, mestre,
Todas as pessoas que eu defraudei, mestre, todas as pessoas que eu prejudiquei, eu vou devolver para elas 4 vezes mais. Aquelas pessoas que não têm, eu vou repartir o que eu tenho com elas. O coração de Zaqueu começa a mudar. Zaqueu começa a caminhar agora no plano de Deus, na vontade de Deus, no que Deus pensava, no que Deus achava. Quando a gente coloca de lado a nossa vontade própria, porque quando a graça entra, você coloca de lado a sua vontade própria e você começa a pensar como a Deus, você começa a pensar como a palavra de Deus. Você começa, irmão, a olhar qual é a vontade de Deus, você não vai na sua vontade própria, você começa qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus. Então Zaqueu, ele abre o coração, e a Bíblia diz que houve arrependimento. Houve arrependimento, isso é fundamental, arrependimento. Onde erramos, onde faltamos, onde falhamos, quando há um arrependimento na nossa vida e no nosso coração, ali é o início da vitória na sua vida. Depois do arrependimento dos seus pecados, Deus traz salvação no coração de Zaqueu. Deus traz salvação na casa de Zaqueu. Deus começa ali, irmão, sarar conflitos. Deus começa a trabalhar na vida daquele homem, olha bem. Aqui Deus começa a trabalhar dentro, no interior da vida de Zaqueu. Enquanto as soluções humanas são apresentadas para a mudança do homem e famílias por fora, a humanidade apresenta soluções para a sua vida, para a mudança por fora. A humanidade, ela quer ver por fora. Mas Deus faz diferente. Deus trabalha no nosso interior. Deus começa dentro de nós, no interior do homem. Deus trabalha lá no seu comportamento pecaminoso, egoísta. E Deus muda. E Deus transforma. Quando Deus trabalha por dentro, Deus move por dentro, a sua vida por fora é transformada, é mudada. Então a sua casa, a sua família vai começar a ser transformada pelo poder sobrenatural de Deus. Por que convém Jesus estar na minha casa? Por que convém Jesus estar na tua casa? Porque nossa família precisa de salvação. Porque só Jesus pode resolver os conflitos familiares. Porque somente Jesus pode realizar a verdadeira transformação que você e a sua família, a sua casa precisa. Amém?